Fala pessoal! Hoje a gente vai continuar o nosso curso de Mecânica dos Sólidos 1 a partir da aula 4. Nós vamos falar de vetores e forças em 3 dimensões, tá? Mas antes, vamos fazer uma rápida revisão das coisas que a gente falou na nossa disciplina até aqui, tá? Vocês lembram que inicialmente nós fizemos uma revisão de todo o conteúdo de vetores que você estudou em geometria analítica. Então falando desde coisas básicas como para que a gente usa vetores em mecânica ou na física, como que essa ferramenta matemática funciona para expressar grandezas vetoriais e principalmente como fazer operações com os vetores, porque nessa nossa disciplina praticamente todas as grandezas que a gente trabalha são grandezas vetoriais, então por isso que nós começamos por aí, tá? Depois nós falamos sobre como trabalhar com vetores já representando forças em 2 dimensões, tá certo? Então nós aprendemos a calcular força resultante em 2 dimensões, não só o módulo, como também a direção em relação a um sistema de coordenadas cartesianas, um sistema XY. Depois também nós falamos sobre o equilíbrio do ponto material ou de uma partícula em 2 dimensões. Lembrando que o equilíbrio de uma partícula ou de um ponto material em 2 dimensões depende apenas de uma condição. Você lembra qual era essa condição? A condição era a seguinte: basta que a resultante das forças que atuam naquela partícula, naquele ponto, seja igual a 0, tá? E aí nós podemos resolver os nossos problemas que envolvem a estática ou o equilíbrio da partícula usando ou a técnica da decomposição de vetores ou a técnica da lei dos cossenos e depois utilizando a lei dos senos para determinar a direção da nossa resultante. Agora que nós vamos começar a trabalhar em 3 dimensões, nós vamos usar uma metodologia bem parecida, tá? Só que agora a gente vai ter o eixo Z também para considerar, tá certo? Então é por aí que a nossa aula 4 vai começar. Vamos junto? Vetores e forças em 3 dimensões. Vamos lá, começando desde o início. Primeiro, a gente tem que entender o que a gente chama de componentes retangulares de um vetor, tá? Então acompanha aqui comigo, olha, um vetor pode ter 1, 2 ou 3 componentes ao longo dos eixos coordenados x, y e z, tá? Dependendo de como ele está orientado em relação aos eixos. Observa a figura aqui comigo, olha só, esse vetor A em azul aqui, tá? Num sistema de 3 coordenadas, olha, x, y e z, ok? Perceba que esse vetor, a gente está com a projeção dele nos 3 eixos. No eixo x, a componente x, né? No eixo y, a y e no eixo z, a z. O que nós vamos aprender nessa aula é fazer a decomposição de um vetor nos 3 eixos coordenados, tá certo? Então, primeiro, observe estas 2 linhas aqui do nosso slide. Então, olha só, nós temos aqui o vetor A, ele equivale à somatória dessa componente A', que nós estamos vendo aqui, que é a projeção no plano x e y, tá? Mais a componente z. Perceba que se nós somarmos a componente z, o AZ, com o vetor A', a resultante seria o vetor A, beleza? E o vetor A' nada mais é do que a soma de AX e AY. Observe aqui, ó, o A', tá? Como a soma de AX e AY. Portanto, veja aqui na linha final do slide, o vetor A equivale à soma de AX com AY com AZ, tá? Porque como A é a linha mais AZ, o vetor A, portanto, vai ser a somatória das 3 componentes. Isso é só para mostrar para você que os 3 vetores, as 3 componentes, se você somar, você vai obter o vetor original, que é o vetor A. Só para provar para você de onde veio o nosso raciocínio. Beleza? Segundo ponto. Quando a gente trabalha com vetores em 3 dimensões, utilizamos muito essa nomenclatura dos vetores unitários,
os nossos versores, né? O I, J e K. Então observe aqui, ó, que isso aqui vai começar a ser bastante utilizado quando a gente está trabalhando assim. Nós vamos ter que nos acostumar a escrever o vetor usando os vetores unitários. Então perceba que o vetor unitário I corresponde ao eixo X, o vetor unitário J corresponde ao eixo Y e o vetor unitário K corresponde ao eixo Z, tá certo? Então nós vamos também nos habituar a escrever um vetor dessa forma, tá? Aqui também nesse slide você pode ver que há uma maneira de escrever o vetor, né? Então você tem tanto a figura mostrando aqui, ó, o vetor decomposto com as suas componentes, tá? A escrita dele na forma cartesiana, lembrando aqui embaixo, ó, o módulo do vetor cartesiano que a gente tira a partir da raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas. Tudo bem? Agora também nós precisamos falar da direção desse vetor. Lembrando que quando a gente estava trabalhando em duas dimensões, nós determinávamos a direção de um vetor a partir de um ângulo que ele fazia com um eixo. Normalmente faríamos isso em relação ao eixo X. Só que agora nós temos que pensar que a direção do vetor cartesiano, que nem continuamos com o exemplo do vetor A, como você pode observar na figura aqui, tá? Então, esses ângulos que o vetor faz com os eixos coordenados, nós vamos chamar de ângulos diretores, tá? Diretores vem de direção. Ângulo alfa com o eixo X, ângulo beta com o eixo Y, ângulo gama com o eixo Z. Observe esses ângulos aqui, olha, na figura aqui ao lado, ó. Olha o ângulo alfa aqui onde está, é o ângulo que o vetor faz com o eixo X. Olha o ângulo beta aqui onde está na figura, é o ângulo que o vetor A faz com o eixo Y. E por último, observe o ângulo gama aqui na figura, é o ângulo que o vetor A faz com o eixo Z. Então nós vamos ver agora como calcular esses ângulos, como determinar esses ângulos para poder determinar a direção do vetor. Tudo bem? É muito simples, porque nós vamos trabalhar com a relação trigonométrica que a gente está acostumado, que é o cosseno de um ângulo. Então observe aqui comigo, o cosseno de alfa, que é o ângulo diretor que está relacionado a um eixo X, nada mais é do que a componente X do vetor dividido pelo módulo do vetor, tá? Observe isso aqui ao lado na figura. Enquanto isso, o ângulo beta vai ser calculado como? Dividindo o módulo da componente Y pelo módulo do vetor. Observe aqui o ângulo beta, tá? E por que isso é possível? Porque é como se a componente Y, que está aqui, ó, fosse o cateto adjacente à hipotenusa nessa projeção, que seria o vetor A em si, tá bom? E o cosseno de gama, que é o ângulo que ele faz com o eixo Z, usando o mesmo raciocínio, dividindo a componente Z pelo módulo do vetor A, tá bom? Então veja, o que você vai precisar fazer para determinar os ângulos diretores, né? Dividir cada uma das componentes pelo sempre pelo módulo do vetor, dependendo do ângulo que você vai querer calcular. Daqui a pouco a gente vai resolver um exemplo, vai ficar bem claro isso daí, tá bom? Ainda falando sobre a direção do vetor cartesiano, tá? Então, vou ler aqui para vocês no slide. Ó. Um modo fácil de obter os cossenos diretores é criar um vetor unitário na direção de A. Se A for expresso sob a forma de um vetor cartesiano, ou seja, expresso na forma AXI, AYJ, AZK, tá? Para que esse vetor unitário tenha uma intensidade unitária e seja adimensional, a gente vai fazer essa divisão por cada uma das componentes de cada vetor pelo módulo do vetor. Então observe que este vetor unitário, o que você está observando aqui? Olha, em relação a x, em relação a y, em relação a z. Isso aqui, olha, é o cosseno de alfa que a gente viu no slide anterior. Isso aqui é o cosseno de beta,
que nós vimos no slide anterior. E isso aqui é o cosseno de gama que nós vimos no slide anterior. Então, eu posso escrever a fórmula, tá, de trabalhar com o vetor unitário dessa maneira aqui, ó, tá? Então, esse vetor unitário nada mais é do que o componente, a cosseno de alfa vezes o vetor unitário i, o cosseno de beta vezes o vetor unitário j, o cosseno de gama vezes o vetor unitário k. Beleza? Ainda falando sobre os cossenos dos ângulos diretores, existe uma relação importante da trigonometria que vai nos proporcionar o seguinte raciocínio. Se nós tivermos dois ângulos diretores, por exemplo, o alfa e o beta, nós podemos obter o terceiro, o ângulo gama, usando esta relação, porque a soma dos quadrados dos cossenos dos ângulos diretores são sempre, dá como resultado sempre 1. Então, conhecendo 2, se eu conhecer beta e gama, eu consigo encontrar o alfa, tá? Isso vai ser uma relação importante também quando a gente puder trabalhar dessa maneira, tá? E por último, ainda falando dos cossenos diretores, a direção do vetor A também pode ser especificada usando dois ângulos, que nós vamos falar isso num exemplo daqui a pouco, tá? Um ângulo φ e um ângulo θ, que nós estamos observando na figura aqui, olha, esse ângulo φ e esse ângulo θ. Tudo bem? E como trabalhar, então, com a adição de vetores em 3 dimensões? Por que a gente está falando tanto dessa decomposição? Como fazer a decomposição do vetor em 3 dimensões? Porque toda operação de adição de vetores em 3D vai ser feita a partir dessa decomposição. Então, se eu tiver que calcular, como está mostrando na nossa figura aqui ao lado, ó, a resultante, tá, da soma de dois vetores A e B em 3 dimensões, o que eu vou ter que fazer? Encontrar as componentes do vetor A, encontrar as componentes do vetor B e depois somar x com x, y com y e z com z. Aqui no exemplo a gente está falando da soma de dois vetores e obtendo uma resultante, mas isso vale para se você for somar mais forças ou mais vetores também, tá? Esse slide é muito importante, agora pode ser até um momento de você pausar o vídeo, tá? De repente dar um print dessa tela, enfim, e ler com calma o que está aqui, porque o que está nesse slide é um resumo de tudo que foi falado até aqui, tá? Eu vou dar uma lida com vocês, mas como eu disse, depois você pode pausar o vídeo e ver com calma o que está escrito aqui nesse slide, mas vamos ler junto comigo. A análise vetorial cartesiana é usada frequentemente para resolver problemas em 3 dimensões. A intensidade de um vetor, um módulo, é calculada da maneira que a gente já está acostumado, raiz quadrada das somas das coordenadas. A direção do vetor cartesiano, definida pelos ângulos diretores, alfa, beta e gama, tá? E aí a gente consegue escrever as componentes do vetor unitário, tá? Ou obter o terceiro ângulo usando a relação trigonométrica que a gente falou. Algumas vezes, a direção de um vetor é definida usando só dois ângulos, que seria o θ e o φ. E por último, que eu acabei de dizer no slide anterior, para determinar a resultante de um sistema de forças que se interceptam em um ponto, expresse cada força como um vetor cartesiano e adicione as componentes i, j e k de todas as forças do sistema, tá? Esse é o slide que resume toda a parte teórica que nós falamos até aqui. E aqui nós temos um slide que resume todas as fórmulas para você. Olha só que interessante, tá? Que a gente vai usar até nessa aula para resolver os exemplos. A primeira, a escrita do vetor nas coordenadas cartesianas. A segunda, como obter o módulo de um vetor. Terceira linha, como obter o cosseno de cada ângulo diretor, dividindo a componente pelo módulo do vetor. A quarta linha, como escrever esse vetor unitário, ele vai ser muito útil nas resoluções dos problemas. Pode ser que, por enquanto, esse vetor unitário fique um pouco abstrato para você entender a utilidade dele. Mas na hora de resolver os exemplos dessa aula, você vai ver que vai ficar bem claro. E quinta linha, como obter o cosseno de um dos ângulos diretores, caso você já tenha dois. Penúltima linha,
o vetor A escrito em função das coordenadas cartesianas usando os cossenos dos ângulos diretores e por último mostrando que toda vez que nós formos obter a força resultante, porque a gente vai usar tudo que a gente está falando aqui de vetor para somar forças, tá? A somatória das forças nada mais é do que a somatória em cada direção, tá? Então por isso a gente precisa fazer direitinho a decomposição de um vetor ou de uma força em 3 dimensões. Nós vamos agora resolver o nosso primeiro exemplo numérico, pessoal, exemplo 1, tá? Que é o seguinte, vou ler aqui com vocês. Expresse a força F mostrada na figura como um vetor cartesiano. Use as expressões. Claro, esse use as expressões eu acrescentei aqui para dar uma primeira guiada na nossa resolução, tá? Se a gente estivesse resolvendo isso como um exercício, como um probleminha, ia parar até aqui, ó, tá? Expresse a força F mostrada na figura como um vetor cartesiano. Vamos resolver esse exemplo agora, tá? Então, coloquei o enunciado aqui para você ver direitinho. Observe que nós temos aqui, olha só, o ângulo com o eixo Y, que seria o ângulo beta. Nós temos o ângulo com o eixo Z, que seria o gama, e nós não temos o alfa. Então, a primeira coisa a fazer, eu vou até escrever aqui, ó, tá? Que seria um primeiro passo dessa resolução, tá? É determinar o ângulo alfa, tudo bem? Então, vou colocar da seguinte forma, olha. Nós temos, então, que o ângulo beta é 45, que é o ângulo com o eixo Y. Nós temos o gama igual a... desculpa, só trocando, porque na verdade é o que aqui? O ângulo com o eixo Y é 60 graus, então o beta é 60 graus. E o gama com o eixo Z é 45 graus. E o nosso desconhecido é o alfa. Então nós vamos determinar o ângulo alfa usando essa primeira expressão que está aqui, que é, quando eu disse para vocês na parte da teoria, né? Quando nós tivermos 2 ângulos, nós conseguimos determinar o terceiro. Vou escrever a fórmula aqui, ó, tá? Mais cosseno ao quadrado de gama igual a 1. Então, cosseno ao quadrado de alfa a gente mantém, que é o que nós queremos descobrir, o ângulo alfa. Aqui, cosseno ao quadrado de beta, que vale 60 graus, mais cosseno ao quadrado de gama, que é 45 graus, tudo isso igual a 1, tudo bem? Aí, você pode resolver aí tranquilamente na calculadora, tá? Ó, cosseno ao quadrado de alfa, vou manter, tá? Quem é cosseno ao quadrado de 60? Aqui eu vou mostrar para você na calculadora, olha, cosseno ao quadrado de 60, 0,25, tá? Você pode fazer aí, então vou colocar aqui, olha, 0,25, mais cosseno ao quadrado de 45, cosseno ao quadrado de 45, meio, vamos colocar aqui, meio igual a 1. Então, ficamos com cosseno ao quadrado de alfa mais 0,75 igual a 1. Passando para lá, cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos 0,75. Cosseno ao quadrado de alfa é igual a 0,25. Então, o nosso cosseno de alfa, a gente vai tirar a raiz, né? Para tirar o quadrado dali. Cosseno de alfa igual a raiz de 0,25. Cosseno de alfa igual a 0,5. E aí, você vai fazer assim na sua calculadora, olha, cosseno a menos 1 de 0,5, como a gente fez nas aulas em 2 dimensões, tá? E obter que o nosso ângulo alfa é igual a 60 graus. Você obteve, ó, demos o primeiro passo da nossa resolução, que é determinar o ângulo alfa, tá? Agora, perceba aqui que a força F tem módulo 200 newtons. Você conhece o módulo do vetor. Agora nós vamos montar a expressão usando essa fórmula aqui, olha. Então, olha só.
a força F vai ser o vetor unitário vezes o módulo da força F. Vou até colocar isso assim, ó, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso daqui? Quem é o nosso vetor unitário? Lá da teoria, né? O vetor unitário, ele é o cosseno de alfa vezes I mais o cosseno de beta vezes J mais o cosseno de gama vezes K. Então, veja, nós vamos obter aqui, vou colocar o segundo passo, que seria determinar o vetor unitário U, certo? Então, veja, por isso que a gente precisa dos ângulos diretores, tá? Visto que alfa é igual a 60 graus, beta é igual a 60 graus também, e o gama é igual a 45 graus. Então, como que vai ficar a nossa expressão? Nosso vetor unitário é cosseno de 60 vezes I mais cosseno de 60 vezes J mais cosseno de 45 vezes K. Vamos escrever aqui cosseno de 60, 0,5I mais 0,5J mais, vamos arredondar o cosseno de 45, olha só, 0,7 e 0,7, né? Então vamos arredondar para 0,71 para seguir um padrão de duas casas decimais, tá? E agora nós temos, ó, o nosso vetor unitário, o U está determinado. Lembrando que o exercício, o exemplo, quer que a gente expresse a força F como um vetor cartesiano. Está quase pronto, pessoal. Nós vamos usar agora que está nessa última linha, tá certo? Vamos lá. Vou escrever aqui, olha, terceiro passo, tá? Determinar a força F na forma cartesiana, que nada mais é, como está escrito ali, né? Quem que vai ser a força F escrita na forma cartesiana? Vai ser a componente x vezes o vetor unitário I, mais a componente y vezes o vetor unitário j, mais a componente z vezes o vetor unitário k, certo? E aí, quem é a componente x? Lembrando, tá? Como o cosseno de alfa é igual a fx sobre f, a componente x vai ser f vezes cosseno de alfa. Só que isso já vai estar pronto aqui, olha, porque nós temos, ó, o cosseno de 60 aqui, ó, já calculado, tá? Então, por isso que nós vamos fazer a operação multiplicar a força F, tá? Pelo vetor unitário. É essa operação que a gente vai fazer. Então, nós vamos ficar com o seguinte, tá? A força, o módulo da força F, tá? Então, nós vamos ficar assim, ó. Nós vamos ficar com 200 vezes meio vezes I mais 200 vezes meio vezes J mais 0,71, desculpa, vou botar o 200 primeiro, tá? 200 vezes 0,71 vezes K. Perceba que isto aqui é o que a gente chama de Fx. Isto aqui é o Fy, isto aqui é o Fz, tá? Então, a nossa força F vai estar escrita da seguinte forma. Quem é a nossa força F? Tá? Aqui vai ser 100 vezes I mais 100 vezes J mais 200 vezes 0,71. Vamos fazer aqui
200 vezes 0,71, 142 mais 142K. E assim termina o nosso exemplo 1, tá? Se você quiser, a gente pode colocar a unidade, tá? Embora, tá especificado sim, eu ia dizer que não tá, mas está mostrando que é Newton. Então nós vamos colocar aqui, olha, Newton ao lado. Então, 100I mais 100J mais 142K newtons, tá? E aí nós terminamos o nosso primeiro exemplo. Qualquer ideia, expresse a força F como um vetor cartesiano. Terminando, vamos só dar uma recapitulada, ó. Primeiro a gente determinou o ângulo alfa, usando a expressão dos quadrados dos cossenos, daí o alfa chegamos em 60 graus. Depois nós determinamos o vetor unitário, tá? Com os cossenos diretores. Então, esse vetor unitário vai dizer quanto da força está no eixo X, quanto da força está no eixo Y, quanto da força está no eixo Z, tá? E por último, multiplicamos a força pelas suas componentes cartesianas e obtivemos então a força decomposta, expressamos a força de acordo com os eixos cartesianos. Então, esse foi o nosso primeiro exemplo. Vamos resolver agora o nosso exemplo 2. Vamos ler aqui junto comigo. Determine a intensidade e os ângulos diretores coordenados da força resultante que atua sobre o anel conforme a figura. Observe que aqui a gente já tem as duas forças, olha, escritas na forma cartesiana, numa unidade do sistema inglês, libra-força, tá? Então aqui, ó, F1 e F2, ambas escritas na forma cartesiana, tá? Então, para a gente determinar a intensidade da força resultante, primeiro a gente vai ter que somar essas duas forças que já estão decompostas. Vamos começar a resolver o nosso exemplo dessa forma? Então, olha só, vou anotar primeiramente aqui, ó, o valor das componentes já decompostas. Então, veja, não tem X, né? Não tem I, o F1. Então, vou pôr 0I mais 60J mais 80K. Tá? Essa é a nossa F1. Eu vou colocar a unidade só na resposta final nesse caso aqui, tá, pessoal? F2 é igual a 50I menos 100J mais 100K. Opa, já estou pensando na resposta aqui, né? E a ideia é a gente somar essas duas forças que já estão decompostas. Vamos fazer a soma aqui, tá? Então, a nossa força resultante, vou chamar de F, vai ficar 50I menos 40J mais 180K. Isso não é a força resultante. Deixa eu colocar a unidade aqui, ó, libra-força. Isso é a nossa resultante escrita na forma cartesiana. Veja que a questão pede para você determinar a intensidade. Então agora, vamos usar aquela fórmula de calcular o módulo da força ou o módulo de um vetor, né? Então, o módulo de F vai ser a raiz quadrada dos quadrados das componentes, tá? Vou escrever aqui. Vamos fazer essa continha agora aqui na nossa calculadora. Raiz de 50 ao quadrado. 40 ao quadrado, não vou colocar o sinal de menos, porque como vai elevar ao quadrado não faz diferença. Deu 191.049, tem mais casas, vou usar 191,05. Então, 191,05 libras-força, esse é a intensidade ou o módulo. Então, essa parte aqui já está calculada, você já deu uma parte da resposta. Agora, a gente quer saber também os ângulos diretores, o nosso alfa, o nosso beta e o nosso gama, tá?
Então, nós vamos fazer isso a partir daquela formulinha dos cossenos. Então, primeiro, ó, quem é o cosseno de alfa? É a componente x dividido pelo módulo da força, né? E olha aqui, a componente x é essa que a gente calculou aqui na hora que somou as duas forças, os 50. Então, vai ser 50, vou escrever aqui, ó, o cosseno de alfa vai ser 50 dividido pelo módulo, que é este aqui, 191,05. Agora você pode obter o valor desse cosseno, tá? Ou calcular direto o cosseno a menos 1 desse valor entre parênteses. Eu vou fazer assim, ó, 50 sobre 1,9105, 0,261, eu vou colocar 0,26, tá? Só para a gente ter essa referência aqui. E aí eu vou colocar cosseno a menos 1 de... cosseno a menos 1 de 0,26. Dá um ângulo de 74,93. Se você fizer um direto, você vai obter um ângulo até mais exato, mas eu vou usar esse padrão só para a gente visualizando o passo a passo da obtenção do valor do cosseno e tudo mais. 74,93 é o valor do nosso alfa. Guarda ele aí, tá? Agora, aqui ao lado, nós vamos calcular o nosso beta. Vou trocar de cor aqui para a gente visualizar melhor. Cosseno de beta é quem? Componente y pelo módulo da força. Componente y está ali, ó, onde a gente calculou, somando as duas forças, tá? Então é menos 40 dividido por 191,05. Vamos escrever isso aqui, tá? Menos 40 sobre 191,05. Obtivemos menos 0,209. Eu vou arredondar para menos 0,21. Então, é igual, cosseno de beta é igual a menos, quanto era mesmo? 0,21. 0,21. Deixa negativo mesmo, que a gente já vai explicar isso, tá? E aí o nosso beta, vamos fazer o cosseno a menos 1. Cosseno a menos 1 de... cosseno a menos 1 de menos 0,21. 102,12. Vamos arredondar dessa forma. 102,12. Vamos aproveitar e já comentar esse resultado. Observe aqui, olha, que essa resultante, se a gente fizer só um esboço dela aqui assim, ó, só para... ela vai estar na parte negativa do eixo Y, ó, à esquerda do zero, tá vendo? Então faz todo sentido ela ter esse ângulo um pouco maior do que 90 graus, que é o que a gente acabou de calcular ali, tá? O 102,12. Faz todo sentido isso, tá bom? E agora, nós vamos calcular o gama. Quem que é o cosseno de gama? É a componente z dividido pelo módulo da nossa resultante. Cosseno de gama vai ser igual a 180 sobre 191,05. Vamos fazer essa continha aqui. 180 dividido por 191,05. Ah, ele não entendeu a vírgula. 191,05. Vamos lá. 0,94. Cosseno de gama é igual a 0,94. E o gama, portanto, vai ser igual a cosseno a menos 1 de 0,94, 19,95. 19,95 graus. E esse é o nosso gama. Perceba que a força, até nesse esboço na figura que a gente fez, ela está bem próxima do eixo Z, olha, tá?
tá? Mostrando, esse seria o gama, tá? Esse que a gente fez em verde aqui seria o beta. Se a gente fosse desenhar um esboço aqui, esse aqui, ó, seria o alfa, tá? Observe que os resultados que nós obtivemos estão de acordo, olha, 74,93, observa o ângulo alfa aqui em azul, 102,12, observe em verde aqui, olha, como ele está maior que 90 graus, indicando que está na parte negativa de Y. E 19,95, gama em vermelhinho, que eu desenhei bem próximo do eixo Z. Isso faz sentido? Porque a componente Z, ela é grande, olha, ela é maior, a maior, é 180. A carga da força está mais no eixo Z, tá? Do 191,05 que a gente tem, 180 estão no eixo Z. Então está totalmente de acordo, tá, com a teoria. Nós chegamos na resposta final. Calculamos a intensidade da força, que é da resultante, 191,05, e determinamos, tá, os ângulos diretores coordenados alfa, beta e gama. Esse foi o nosso exemplo 2. Vamos resolver agora o nosso terceiro exemplo. Vamos ler juntos aqui. Expresse a força F1 mostrada na figura abaixo como um vetor cartesiano. Tá? Vamos lá, já voltando aqui ao nosso caderno, onde o enunciado já está colocado. Perceba que esse exemplo é um pouco diferente dos exemplos anteriores. Por quê? A força F1, que a gente quer mostrar a decomposição, ela está fazendo esse ângulo aqui, ó, de 60 graus com o plano XY. Então, essa projeção dela aqui, ó, corresponde a uma componente que a gente vai chamar de F', que ela é a soma de Fx com Fy. Como a gente viu na parte teórica, essa é uma outra forma de fazer a decomposição, tá? Então, a primeira coisa a fazer nesse exercício é achar o valor dessa componente, que depende do ângulo de 60 graus. Então, eu vou fazer esse cálculo aqui agora para você. F1' vai ser F1 vezes o cosseno de 60. Ou seja, F1' é o valor de F1, que é 100 libras-força, vezes o cosseno de 60, que aqui dá um valor tranquilo, um valor fácil, dá 50 libras-força. Tá? Esse é o valor dessa componente que nós vamos utilizar para obter a componente X. Ó, vou projetar ela aqui em X, observe, aqui está o nosso F1x, que depende desse ângulo de 45. Aqui atrás, vou projetar no eixo Y, que vai ficar negativo, olha só, tá? F1y, na parte negativa do eixo Y. E aí também nós temos um outro ângulo de 45 aqui. E somente a componente Z, que não precisa desse F' para ser calculada, porque a componente Z, ela vai estar aqui, ó, tá? Fz, dependendo de que ângulo. Se aqui nós temos 60, aqui nós temos um ângulo de 30 graus para calcular a componente Z, tá? Então agora vou fazer a continha para você do valor de F1y, desculpa, F1x. Quem que vai ser F1x? Vai ser a nossa componente F1' vezes o cosseno de 45, tá? Ou seja, 50 vezes o cosseno de 45. Então, quem vai ser o valor de F1x? Vamos fazer a continha aqui, 50 vezes o cosseno de 45. 35 e 36. F1x é igual a 35,36 libras-força. Guarde essa resposta. Vamos fazer agora o cálculo da nossa componente y. Quem vai ser F1y? Vai ser o valor de F1', novamente, vezes também o cosseno de 45, porque aí os ângulos ficam iguais, por ser 45 graus, tá, pessoal? 50 vezes 45. E vai dar o mesmo resultado. Faz todo sentido isso.
35,36 libras-força. Por que essas componentes têm o mesmo módulo? Porque no plano XY ela está formando um ângulo de 45 graus, então você vai dividir a componente em duas partes que ficam iguais, tá certo? E agora nós vamos obter o valor da nossa componente Z, F1Z. Ela, vou voltar aqui e dar um zoom na figura, ela não depende dessa componente que a gente fez aqui no plano XY. A gente obtém direto com esse ângulo de 30 graus, tá certo? F1Z, portanto, vai ser o valor de F1 vezes o cosseno de 30. Esse 30 já seria o gama, tá? Que é o ângulo diretor em relação ao eixo Z. Então aqui nós vamos de 100 vezes o cosseno de 30. F1Z, portanto, vamos aqui à nossa calculadora, 100 vezes o cosseno de 30. 86,60. 86,60 libras-força. Aqui estão calculadas as nossas componentes. Mas como a questão pede para a gente, olha, expresse como um vetor cartesiano, agora a gente vai escrever a expressão da força como um vetor cartesiano, tá certo? Então, quem que é F1? F1 é o 35,36 em relação a x, aí nós vamos multiplicar isso pelo vetor unitário i. Agora é importante o sinal de menos. Por quê? Porque a componente y está na parte negativa do eixo y, tá? Menos 35,36 j, e a parte z agora, tá? Mais 86,60 que multiplica o vetor unitário k. Fecha aqui com a nossa unidade libras-força. E aqui está a resposta do problema, pessoal. Expressamos, expresse F1 como um vetor cartesiano. Fizemos a decomposição, então a nossa força de 100 libras está expressa agora com cada uma das componentes em função de quanto elas valem em cada um dos eixos coordenados. Tudo bem? Vamos agora ao nosso quarto e último exemplo, tá? Duas forças atuam sobre o gancho mostrado na figura abaixo. Especifique os ângulos diretores coordenados de F2, de modo que a força resultante atue ao longo do eixo positivo Y e tenha intensidade de 800 newtons. Vamos entender só o que a gente está querendo calcular, tá, pessoal? A ideia aqui, ele quer que a nossa resultante aponte aqui, olha, no sentido positivo do eixo Y e valha só 800 newtons. De forma que isso vai ser simplesmente o Fy, tá? Ela não vai ter a componente Z e X dessa força resultante, vai ter que ficar zerada. Esse é um exemplo final, um pouco mais elaborado, diferente dos anteriores, mas você vai conseguir seguir comigo. Vamos lá. Vamos ao nosso caderno, já com o enunciado aqui, tá certo? Então, como eu sei o módulo de F1, sei o módulo de F2, mas de F2 eu não conheço os ângulos diretores. Perceba que de F1 eu conheço todos. Eu tenho o ângulo alfa, olha o alfa aqui, 45 graus. Eu tenho o ângulo com o eixo Y, que é o beta. E eu tenho o ângulo com o eixo Z, que é o gama. Então, a primeira coisa a fazer é escrever a força F1 na forma cartesiana. Vamos decompor F1, tá? Esse é um probleminha um pouco mais elaborado, vou colocar ele passo a passo, tá? Primeiro, decompor F1, tá certo? Então, quem que vai ser F1? F1 vai ser o valor de F1 vezes o cosseno de alfa, tá? Isso daqui vai dar pra gente o F1x, tá? Quem que vai ser o F1y? F1y vai ser F1 vezes o cosseno de beta. Quem que vai ser F1z? F1z vai ser F1
vezes o cosseno de gama. Presta atenção que a gente já desenhou o valor desses ângulos ali, né? Então, eu vou colocar aqui os sinais de igualdade. Veja que o módulo de F1 já é conhecido, 300, tá? Aqui, cosseno de 45, vou colocar em azul para combinar com o desenho que nós fizemos ali. Aqui, vou colocar quem é o F1y, 300, que é o módulo da força, vezes o cosseno de beta, beta é 60, tá? E aqui, 300 vezes o cosseno de gama, quem é gama? 120 graus, cosseno de 120 graus, tá? Então agora nós vamos fazer o cálculo dessas componentes, tá certo? Vamos lá, a calculadora. 300 vezes o cosseno de 45. 212,13. Vou colocar em azul. 212,13. Tá? Essa está em newtons. Maravilha. 300 vezes o cosseno de 60, não precisamos da calculadora. 150. 300 vezes cosseno de 120. Eu vou fazer aqui para você. Ele não reconheceu. 300 vezes o cosseno de 120. Não reconheceu de novo. Vamos lá. Menos 150. Menos... Tá vendo? Porque esse sinal de menos, ele quer dizer muita coisa, tá? Esse sinal de menos, vamos voltar à figura aqui, ó. A nossa componente Z, perceba que o ângulo de 120 ele é grande, ó. Ele vai deixar a nossa componente Z abaixo, no sentido, na parte negativa do eixo Z. Então faz todo sentido isso, tá, pessoal? Fizemos a decomposição de F1, tá certo? Agora, o que a gente tem sobre F2, ó? O que nós temos sobre F2? F2 vale 700 newtons, tá? Vamos escrever a expressão para cada componente de F2, F2x, F2y e F2z, tá? Para a gente comparar com as expressões que a gente escreveu lá em cima. Quem é F2x? É F2 vezes o cosseno de alfa. Compare com F1. Quem é F2y? É F2 vezes o cosseno de beta. E F2z é F2 vezes o cosseno de gama. Nós conhecemos o valor, o módulo de F2. Então eu vou escrever aqui, olha só, 700 vezes o cosseno de alfa. F2y, 700 vezes o cosseno de beta. F2z, 700 vezes o cosseno de gama. E com isso, a gente vai criar uma expressão. Por quê? Vou escrever aqui um terceiro passo. Nós queremos que a nossa resultante seja 800 newtons no eixo positivo de Y, tá? Então, a nossa força resultante em X tem que ser 0. A nossa força resultante em Y tem que ser 800. E a nossa força resultante em Z tem que ser 0. Com isto, nós vamos poder montar uma expressão para cada eixo, tá? Para poder calcular os nossos ângulos diretores para F2. Montar uma expressão para cada eixo. Então vamos lá. Eixo X. O que nós temos no eixo X? Nós temos aqui, ó, F1x mais F2x tem que dar 0. Quem é F1x? F1x é esse que a gente calculou aqui, é o 212,13.
Vou colocar aqui, ó, 212,13. Quem é F2x? F2x é 700 vezes o cosseno de alfa. Então, olha só que bacana. Com essa expressão aqui, a gente consegue resolver, porque vai ficar assim, ó, 700 vezes cosseno de alfa vai ser igual a menos 212,13. Portanto, cosseno de alfa vai ser menos 212,13 sobre 700. E com isso a gente vai obter o valor de alfa. Olha que bacana, tá? Então, menos 212,13 sobre 700 dá menos 0,30, tá? Vou colocar aqui menos 0,30 e aí nós vamos fazer o cosseno a menos 1 de cosseno a menos 1 de 0,30. Você pode fazer direto, tá? Ele não reconheceu cosseno a menos 1 de cosseno a menos 1 de 0,30. 72,54. Aí era menos, né? Vamos fazer de novo. Cosseno a menos 1 de menos 0,30. 107,46. 107,46. Isso daqui já é uma das nossas respostas, tá, pessoal? Daqui a pouco a gente vai comentar isso daí. Agora, a expressão em relação ao eixo Y vai ser quem? F1Y mais F2Y. Esse não dá zero, tá? Olha lá em cima, tem que ser 800. Quem é F1Y? Nós calculamos lá em cima, 150. 150, deixa eu colocar na corzinha, 150, mais F2Y é 700 vezes o cosseno de beta, igual a 800, certo? Então, olha o que vai sobrar para a gente aqui. 700 vezes cosseno de beta é igual a 800 menos 150. Cosseno de beta, aqui em cima vai ficar 650 sobre 700. Vamos fazer essa continha. 650 sobre 700. 0,93. Vou anotar aqui. 0,93. Fazendo então o nosso beta. Cosseno a menos 1 de 0,93. 21,57. 21,57. E obtivemos o ângulo beta. E por último, em relação a Z. F1Z mais F2Z também tem que dar zero, tá, pessoal? Quem que é F1Z, ó? É o menos 150. Então vamos ficar com um verdinho, menos 150, mais. Quem que é o F2Z? Lá em cima, observa lá, 700 vezes cosseno de gama, igual a zero. Então, o que nós vamos ter aqui? 700 vezes cosseno de gama vai ser igual a 150. Cosseno de gama vai ser igual a 150 sobre 700. Vamos lá, fazer essa continha. 150 sobre 700. Ele não reconheceu aqui, 150 sobre 700. Agora sim, 0,21. Vamos anotar 0,21. E finalmente o gama, cosseno a menos 1 de 0,21, 77,88. Vamos anotar 77,88. Vamos ver se a gente cumpriu a meta da questão.
especifique, olha só, os ângulos diretores de F2, de modo que a força resultante, que atua no eixo positivo de Y, né, ela atua no eixo positivo de Y e tem intensidade de 800 newtons. Nós montamos essas expressões e aqui, ó, estão as nossas respostas. Os ângulos diretores de F2 estão aqui, alfa, beta e gama. Assista ao vídeo da resolução dos exercícios, dos exemplos, quantas vezes você quiser, pause, observe cada passo, desde aqui da decomposição de F1 nesse problema, tá? Aproveite essa videoaula, bons estudos para vocês, até a próxima, valeu!